Sob pressão da torcida, diretoria resolve agir e a informação que chega, e pegou todo mundo de surpresa, hein? Fernando Diniz deve ser o novo técnico do Flamengo. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Fernando Diniz para ser técnico do nosso Mengão? Meus amigos, a situação é a seguinte: Flamengo tem cautela aí na preparação de Alexandro. A gente vai estar trazendo detalhes, tanto do Alexandro como da saída do Tite aí. Vamos falar também do Lohan, que é o destaque aí, e a campanha, péssima campanha do técnico Tite, que é comparado a time de rebaixamento. Isso mesmo. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que está com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, você consegue me ajudar? Simples assim. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu estou bom, sejam todos bem-vindos. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá meio ruim das pernas aí, mas tem notícia boa, tem notícia ruim, e as coisas vão começar a acontecer assim que acabar a parada da data FIFA aí. Se você põe fé, comenta aí. Vamos que vamos. Situação é a seguinte: vou deixar um QR Code na sua tela, você vai apontar a câmera do celular e vai comprar camisa e acessórios do Flamengo com desconto. Vai presentear quem você ama e vai ficar bonito na foto e ainda vai poder parcelar. Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Então taca aí o dedo no like e se inscreve. Vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: primeiro, essa informação na tarde de ontem que o Flamengo, já tinha se acertado com o Chelsea e que o Chelsea aguardava só o sim do Flamengo para finalizar, que o Chelsea teria sinalizado da seguinte forma: emprestaria o David Washington ao Flamengo. Lembrando, David Washington, aquele que era do Santos, um jogador de 19 anos, promissor e atacante, já que a gente não pode contar nem com o Carlinhos nem com o Gabigol. Carlinhos não tem o mesmo nível que o Pedro, e o Gabigol está em vias de saída, então o Flamengo estava fazendo esse empréstimo aí, que seria até o final do ano. Segundo informações aí, principalmente no GE lá, que o Chelsea teria aceitado desde que o Flamengo pagasse a metade do salário do jogador. Só que a gente foi apurar e correr atrás. Na verdade, o Chelsea não emprestou, não queria fazer esse negócio, pretendia que o jogador continuasse na Europa. Então já está desmentido, isso não vai acontecer. E depois, logo disso aí, começou a circular nas redes sociais a informação de que o Flamengo estaria negociando a contratação aí para o lugar do Tite, de Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, técnico também da Seleção Brasileira. Foi um técnico provisório, mas foi técnico da Seleção Brasileira por pelo menos 6 meses. O que acontece em toda essa história? O que há de verdade, o que há de mentira? Marcos Braz e Fernando Diniz, há mais ou menos 15 dias atrás, teriam jantado junto. Foram vistos na Barra da Tijuca jantando, coisa e tal. E depois disso aí começou a aparecer vários burburinhos. Aí tem essa péssima campanha do Tite. Lembrando, o Tite tem uma das piores campanhas do retorno do Brasileirão aí. A campanha do Tite tem aproveitamento de 39% de times que estão lutando na zona do rebaixamento. Então é a pior campanha do Flamengo nos últimos 10 anos no segundo turno, é essa campanha do Tite. Então, com essa campanha péssima e pressão da torcida, muita gente cravou aí que o Flamengo teria negociado com o Fernando Diniz, que o Tite estaria saindo do Flamengo e que o Fernando Diniz seria o novo técnico. Mais uma mentira implantada. O que aconteceu? Após virem o Marcos Braz com o Fernando Diniz, criou aí, esse burburinho e também essa esperança de que o Flamengo fosse trocar de técnico. Mas a verdade é que o Flamengo não vai trocar o Tite por ninguém. O que acontece? Final do ano, acaba aí o contrato do técnico Tite, assim como encerra a gestão do Landim. E o Landim já deixou claro, o Tite não sai enquanto ele estiver no Flamengo. Por quê? Porque tem multa rescisória, tem toda a questão de adaptação de um novo técnico, e o estilo do Tite é esse. Eles já esperavam que o Flamengo fosse assim, e sendo assim, eles confiaram no Tite esse ano inteiro, desde o finalzinho do ano passado, mais esse ano, e sabiam que o Tite colocaria em campo um futebol feio, mas um futebol proveitoso, que conseguiria ali trazer títulos. Então eles acreditam que o Tite vai ser campeão ainda de pelo menos 2 títulos esse ano, sendo eles os mata-matas aí, da Copa do Brasil e da Libertadores. Você confia que o Flamengo vai ser campeão jogando desse jeito? Eu acredito que vai até ganhar alguma coisa, mas mais com a sorte do que com o talento do Tite. Tite está ultrapassado, isso é notório. É um grande técnico, sim, já foi, mas ele está ultrapassado, as técnicas dele não funcionam. Quando ele mexe na equipe, a equipe aí que desanda mais ainda, ele sempre puxa a equipe para trás.
Contra o Corinthians, a gente perdendo, o time tinha que atacar e o time estava segurando o resultado, uma derrota, não dá para entender. Então tem toda essa questão aí, mas é mentira. Fernando Diniz, até o presente momento, não tem nada negociado com o Flamengo. Esquece, galera, não tem negociação. O Fernando Diniz assumir pelo menos agora o Flamengo. Pode ser que no ano que vem pinte outro técnico, com certeza vai pintar, porque o próximo presidente aí, né, a gente não sabe quem que é, deve trazer um técnico novo, já que o contrato do técnico Tite se encerra no 31 de dezembro. Tite está pensando em se aposentar, ele viu que a pressão do Flamengo é grande, ele já até infartou, né? Muita gente fala que é altitude, mas também tem a pressão do Flamengo. Lembrando que o Muricy Ramalho infartou também quando estava no Flamengo, então é complicada a situação, o coração dele não aguenta, imagina o nosso, nem o coração dele está aguentando ele, imagina a gente aguentar o Tite, mas até 31 de dezembro é técnico do Flamengo. Se o Flamengo não abrir o olho, na sequência aí temos Bahia pela Copa do Brasil, depois Brasileirão e depois temos o Peñarol pelas Libertadores. Se não abrir o olho, a gente vai passar mais vergonha esse ano, Deus me livre, a verdade é essa. Mas está desmentido, por enquanto aí, até o final do ano, Tite continua firme e forte no Flamengo, essa é a informação. Carlos Alcaraz deve ficar pelo menos 6 partidas suspensos do Flamengo. O que acontece? Ele se envolveu naquela confusão lá defendendo o Wesley, né, socou o jogador do Corinthians e foi expulso. Depois da expulsão agora vai ser julgado pelo STJD aí, né? Se tudo correr como deve ocorrer, ele deve pegar 6 partidas de suspensão, até 6 partidas. Ou seja, também contratou o Michael por lugar de Cebolinha, que estava contundido. Aí o Michael contundiu também. Agora contratou o Alcaraz por lugar do De La Cruz, que estava contundido. E aí o De La Cruz arruma essa suspensão. Aí o Alcaraz, o Charles Alcaraz, arruma essa suspensão aí também. É brincadeira, mas a verdade é que pode tudo acontecer, mas até então a gente sabe que ele pode pegar 6 jogos de suspensão. E o que vocês acham disso? É complicado, né? A bruxa tá solta no Mengão de tudo quanto é forma. Outro detalhe aí, meus amigos, a gente não pode deixar de falar. O Flamengo mantém uma cautela na preparação de Alexandre. Por que ter cautela na preparação de Alexandre? Porque Alexandre vem da sequência de lesões, está sempre lesionado. Ano passado aí, né? Quando vai jogar pela Juventus. Mas, desde que saiu da Juventus, em maio, ele não vem atuando. Ou seja, a recuperação dele das lesões é boa. Só que o preparo físico dele não está dos melhores. Então o Flamengo tem uma cautela aí e vai tentar fazer o jogador estrear no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão. E não agora, né? Nos próximos jogos. Então, ele não entra na Copa do Brasil e só deve estrear contra o Vasco. O Flamengo nessa cautela toda aí para não perder mais um jogador, já com o Ayrton Lucas ali também capengando também, então o Flamengo não pode perder mais jogador esse ano. Outro detalhe aí, que a gente não tem sempre que ficar atento, né? Igor Jesus já se apresentou lá ao Estrela Amadora, jogador de 21 anos, um bom jogador, um bom volante, mas no Flamengo tinha poucas chances. Assim como o Lohan, que é eleito aí o melhor jogador sub-20 do ano, jogador de destaque, melhor meio-campista, e também não é aproveitado no Flamengo. Ou seja, o Flamengo revela grandes jogadores, assim como o Vitor Hugo, né, que foi lá para o Southampton, foi para o Watford, que é um clube ligado ao Southampton, nessa transação do Alcaraz aí. Então o Flamengo faz grandes nomes ali na sua base, está sempre revelando jogadores, só que o técnico Tite, ele não é um técnico que revela jogador, ele gosta de jogador pronto, jogador que já está ali despontado, e ele confia nesse tipo de jogador. Em último caso, como aconteceu na Copa América, ele até utiliza a base. Mas depois disso aí vocês veem que mal entrou. O Lohan, por exemplo, mal entrou. O Vitor Hugo entrou algumas partidas. Matheus Gonçalves entra outra. Igor Jesus também nem entrou depois da lesão. Ou seja, o Tite não gosta de aproveitar jogadores da base. Esses jogadores são escauteados aí por times como Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City. Vários outros clubes aí ficam de olho nesses jogos porque vê potencial nele. O Tite fala que vê, mas não utiliza. Ultimamente o Tite elogiou aí o Cleiton, falou que é um baita jogador, que gosta muito dele, mas não entrou em nenhuma partida no Brasileirão. Quando ele entrou foi lá no Carioca. Ou seja, o Tite enche a boca para falar, tem boas palavras, mas a ação mesmo não tem. E o Flamengo que perde com isso, porque o Igor Jesus saiu por 2 milhões, tá certo, 2 milhões de euros por 50% do espaço. Se não vendesse agora ficaria difícil, porque já está com 21 anos. O Vitor Hugo aí está emprestado lá ao Southampton. Aí no futuro, se quiser comprar, vai sair barato também. Matheus Gonçalves está tendo um precinho melhor aí.
chegou a ter o Bragantino oferecendo 8 milhões por 70%, o Flamengo queria vender apenas 60%. Ou seja, com essa enrolação do Tite aí de não colocar os garotos, que poderia ter colocado sempre no segundo tempo, ali faltando 20, 30 minutos, os caras iam ajudar, ele não coloca, não confia, e fica enrolando aí. Deixava o Arrascaeta muitas vezes cansado, exausto, o gesto, mas não mexia de jeito nenhum. E com isso, o Flamengo vem perdendo aí, vem perdendo, né, essa evolução dos jogadores e também dinheiro, porque tempo é dinheiro. O jogador não colocando em campo, não tendo minutagem, não mostrando seu futebol, não consegue vender, fica no Flamengo, o Flamengo não fatura nada com isso. Então, galera, nossas notícias aí foram essas, né? Carlos Alcaraz pode ficar 6 jogos suspensos, problemão pro Flamengo. O Flamengo tem a sequência difícil: Peñarol, Vasco, Bahia, né? Ou seja, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. O Flamengo vai ter que na quinta-feira a apresentação do Alexandre e na sexta-feira a apresentação do Gonçalo Plata. A janela se encerrou, o Flamengo não vai contratar mais ninguém, ainda pode contratar um outro jogador que esteja sem clube, mas parece que não vai conseguir contratar mais ninguém. Outro detalhe aí: o Flamengo, dos 4 que contratou, um está lesionado, o outro vai praticamente, né, pode ser suspenso, e os 2 aí pode estrear ainda, que é o Alexandre, deve estrear agora no próximo jogo do Brasileirão, né? E a mesma coisa o Gonçalo Plata, que deve estrear também contra o Vasco. Então o Tite, dizem que ele pediu essas contratações. Eu fico com o pé atrás, porque o Tite não gosta de jogador desse estilo. O Tite pede jogador sempre que sabe se defender, um jogador que mesmo que esteja no ataque, que faça ali uma defesa ofensiva ali, né? Que consiga ajudar a defesa. O estilo que tem feito o Bruno Henrique aí, que apesar de ser ponta, joga recuado. Mesma coisa acontece com o Luiz Araújo, que é um ponta, mas joga recuado, ajudando a marcação, gesto na marcação. O Tite gosta de jogador assim, estilo box to box. Não é característica desses jogadores. Inclusive o Alcaraz entrou bem domingo, mas ele entrou fora de posição e sem contar que não tem entrosamento com a equipe. Então ele aparece aí 3 jogadores ofensivos e um só defensivo, que é o Alexandre. Então vamos ver o que o Tite vai arrumar aí. Não é muito o estilo do Tite, mas a gente tem que confiar, né? Que afinal de contas não temos o que fazer. A gente que é torcedor, a gente sofre 24 horas, essa é a verdade. Mas vamos torcer para dar tudo certo aí. O Flamengo tem potencial, tem condição. Os outros torcedores dos times e dos rivais já estão achando que vão ser campeão de tudo com o Flamengo esse ano, né? Tá sendo essa água morna aí. Muita gente está apontando que o Flamengo é um leão sem dente quando perdeu o Pedro. Mas mesmo um leão sem dente continua sendo leão e o Flamengo vai ser campeão. Se você põe fé, comenta aí. Tamo junto. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Forte abraço, vamos que vamos. Se inscreva e deixe seu like. Valeu, fui.